Após passar mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta segunda-feira, o apresentador Alex Escobar, de 51 anos, utilizou suas redes sociais para tranquilizar o público. O jornalista, que passará a noite no hospital em observação, garantiu que está se recuperando e ansioso para retomar suas atividades. Em seu perfil no Instagram, Escobar explicou o episódio com bom humor, descartando a necessidade de um registro mais dramático. Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele vídeo com roupa de hospital. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta, mas estou bem. Ele reforçou que, apesar do susto, já recuperou a fala normal e mantém o otimismo. O vídeo impressiona, mas acreditem, sinto-me pronto desde aquele momento para assistir a um jogo do América, tomar um cafezinho e cantar um samba. O mal-estar foi causado por um pico de pressão, motivado pelas altas temperaturas nos Estados Unidos. Após o ocorrido, o jornalista foi encaminhado a uma unidade de saúde local, onde realizou uma série de exames. Por recomendação médica e precaução, Escobar não viajará para Miami, onde cobriria a partida entre Brasil e Escócia, válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. A ausência do apresentador foi explicada pelo colega Fred Bruno em uma nova entrada ao vivo. Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, relatou Fred, assegurando aos telespectadores que o quadro do jornalista está estabilizado. Até o momento, a TV Globo não divulgou um boletim médico oficial sobre o estado de saúde do apresentador. É impossível não sentir aquele frio na espinha quando vemos um profissional tão habituado à dinâmica frenética da televisão passar por um susto como esse ao vivo. O Alex Escobar, que a gente conhece hoje como uma das figuras mais carismáticas e soltas da grade da Globo, especialmente na cobertura esportiva, não é um novato na comunicação, e é justamente essa bagagem que torna o episódio de hoje tão emblemático. Para quem acompanha a trajetória dele, é fácil entender que estamos falando de um jornalista que construiu seu nome através de uma transição nada óbvia. Muitos espectadores mais novos talvez não se lembrem, mas o Escobar tem uma origem curiosa. Ele não começou no esporte de chuteiras, mas sim no rádio, onde consolidou uma voz marcante, e depois trilhou um caminho único até se tornar o rosto que, por anos, mediou a relação entre o público e as notícias mais leves e descontraídas da emissora. O Alex, nascido no Rio de Janeiro, é a cara da cidade. E esse jeito carioca, boêmio, apaixonado por samba e pelo seu América, o time do coração que ele defende com unhas e dentes, acabou se tornando a sua marca registrada. Ele é aquele apresentador que conseguiu quebrar o gelo da bancada tradicional. Quando ele assumiu o comando do Globo Esporte, ele trouxe uma linguagem de arquibancada, um papo reto, sem aquele formalismo engessado que dominou o jornalismo esportivo por décadas. Antes de brilhar no vídeo, o Escobar teve uma carreira muito sólida na Rádio Jovem Pan e na CBN, o que lhe deu uma agilidade de raciocínio que na televisão se traduz nessa capacidade de improvisar que a gente vê diariamente. Ele não precisa de teleprompter para falar de futebol, ele vive o futebol. E essa autenticidade é o que faz com que hoje, mesmo diante de um susto em rede nacional, o público tenha se solidarizado de forma tão imediata. É interessante notar como a trajetória dele se confunde com a própria modernização do esporte na TV Globo. Pensemos nos anos em que ele esteve à frente do programa, nas interações com os comentaristas, nos memes que ele protagonizou, sempre com bom humor e levando na esportiva, e na transição para o entretenimento quando ele passou a integrar o encontro. O Escobar sempre foi uma ponte. Ele é o elo entre o jornalismo sério e o entretenimento leve. E esse episódio do pico de pressão, causado pelas condições climáticas extremas nas quais ele se encontra, serve como um lembrete cruel da rotina extenuante desses profissionais. A gente assiste ao vídeo, vê o apresentador falando do jogo, da escalação, da expectativa para a Copa do Mundo, e muitas vezes esquecemos que por trás daquela imagem, existe um ser humano lidando com fuso horário, viagens constantes, estresse de transmissão ao vivo e a pressão inegável de estar no ar para milhões de pessoas. Olhando para o passado, o Escobar já passou por situações intensas, mas nada que tenha exposto tanto a sua saúde física quanto esse episódio. Ele sempre foi conhecido por ser um cara ativo, que pratica esportes, que tem uma vida social vibrante ligada ao carnaval e à música, e vê-lo em uma maca, ainda que com bom humor, nos faz refletir sobre a velocidade da vida moderna. O que mudou? Talvez a exigência da cobertura jornalística atual, que exige uma onipresença digital e uma prontidão que, convenhamos, ninguém consegue sustentar por décadas sem cobrança do organismo.
A correlação entre o que ele fazia no início da carreira, com foco quase exclusivo no rádio, e o que ele faz hoje, como uma figura pública multiplataforma, mostra que o nível de exposição é outro. Ele não é apenas um jornalista, ele é uma personalidade que carrega o peso da marca Globo nas costas, especialmente em eventos do tamanho de uma Copa do Mundo. Eu, particularmente, acompanho o trabalho do Escobar há muito tempo e sempre admirei a forma como ele nunca perdeu a essência. Mesmo quando foi alvo de críticas lá atrás, no início de suas incursões pelo entretenimento, ele manteve a postura. Ele não tentou fingir ser o que não é. Ele continuou sendo o cara que ama o América, que sabe cantar um samba de raiz e que entende que o esporte, no fim das contas, é uma festa. Esse susto, por mais que a gente queira descartar com um alívio cômico, e é muito a cara dele fazer essa piada com a boca mole e o cafezinho, é um sinal vermelho que o corpo acende. A gente vive numa era em que se exige que o jornalista seja um super-homem, capaz de cruzar o oceano, estar no fuso horário errado, manter a dicção perfeita e ainda sorrir para a câmera como se estivesse em um dia tranquilo de folga. A forma como Fred Bruno assumiu a notícia também revela muito sobre o ambiente de trabalho ali. Existe uma camaradagem, uma preocupação real. O jornalismo esportivo brasileiro é muito corporativista nesse sentido positivo de cuidado mútuo. Eles sabem que o próximo a ter um mal-estar por excesso de trabalho pode ser qualquer um, e isso me faz pensar sobre a sustentabilidade desse modelo de transmissão. Será que a gente não está exigindo demais desses profissionais? O Escobar não é apenas um rosto no monitor, ele é uma referência para muitos jovens jornalistas que cresceram o vendo desmistificar a notícia esportiva. No fim das contas, o que esse episódio nos ensina é que o jornalismo ao vivo é um terreno minado. Tudo pode acontecer. O que diferencia o profissional amador do veterano como o Escobar é exatamente o que ele fez. Em vez de esconder, ele trouxe a público com transparência com o seu jeito, mantendo a conexão com o espectador. Ele não se vitimizou. Ele transformou um momento de vulnerabilidade em uma conversa franca sobre o que aconteceu. E isso é algo que só quem tem anos de estrada consegue fazer com tanta naturalidade. A gente fica aqui do lado de cada tela, torcendo para que ele se recupere logo, não apenas porque ele faz falta na cobertura da Copa, mas porque ele representa uma televisão que, apesar de toda a tecnologia e do frenesi das redes sociais, ainda consegue manter um pingo de humanidade e de identificação com o público. Espero sinceramente que o Alex Escobar aproveite esse tempo de repouso, mesmo que contra a vontade dele, porque eu sei que ele deve estar roendo as unhas para voltar a narrar e comentar o que está acontecendo na Copa. Que ele entenda que o maior gol que ele pode marcar agora é o da própria saúde. A televisão brasileira precisa de figuras como ele, que não tem medo de parecer humanos, que não tem medo de mostrar que por trás da bancada e das luzes do estúdio, existe alguém que também sente o impacto da vida, do calor e da pressão. Fica aqui o nosso desejo de melhoras e a certeza de que muito em breve, ele vai estar de volta, talvez um pouco mais cauteloso, mas com a mesma energia de sempre, pronto para nos contar as histórias que só ele sabe contar com esse tempero inconfundível. No fim das contas, o jogo continua, a vida segue e para o Escobar, o mais importante agora é o intervalo para recarregar as energias. Nós, como público, estaremos aqui esperando a sua volta, porque um programa sem a sua presença, ainda que por uns dias, fica sem dúvida menos divertido. Opa, e aí, gente? Bom, você parou para assistir meu vídeo, eu quero te contar uma curiosidade. É uma curiosidade histórica, bem interessante. Antes da internet, antes da TV e até antes do rádio, as notícias no Brasil eram lidas em voz alta nas praças, sabia? Tinha gente que se reunia só para ouvir alguém ler o jornal, porque nem todo mundo sabia ler. Ou seja, a notícia sempre foi sobre conexão entre pessoas, não só informação. Você está assistindo esse vídeo agora, você faz parte dessa mesma curiosidade humana que atravessa gerações. Se inscreve no canal para retribuir. E comenta aí de onde você está assistindo a cidade, eu gosto de saber quem está mantendo meu canal no ar. Obrigado, viu?